Para começar a nossa reflexão sobre a liderança cristã, nós vamos trabalhar hoje sobre a importância do conhecimento e a importância de princípios para poder exercer o seu ministério, a sua liderança no corpo de Cristo, que é a igreja. Segunda carta de Pedro, o capítulo 3, versículos 17 e 18, o finalzinho da carta. Pedro fica lá perto de Judas e Apocalipse, né? Fácil de achar. O capítulo 3 finaliza dizendo assim, 17 e 18: Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e na eternidade. Amém. Esse é o primeiro texto da nossa reflexão. Depois a gente vai para Efésios 4. Mas observe nesse texto duas coisas. Cuidado para não cair no desengano pela influência de homens sem princípios. E o que seria homens sem princípios? Pessoas que trabalham de bolo, de todo jeito. Se a gente fosse pegar um texto lá do Antigo Testamento, seria o de Jeremias, quando ele fala, Deus usando ele, dizendo: ai daqueles que faz a obra do Senhor fraudulosamente, relaxadamente. Então há uma necessidade de você ter princípios em tudo que você vai fazer na vida. Já que você é crente e você tem um manual de fé, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é rica em princípios de como você deve viver na sua vida. Tem princípio para a família? Tem. Tem princípio para você dar o seu testemunho lá fora? Tem. Tem princípio para você liderar? Tem princípio para você ser liderado? Tem princípio para você ser patrão e empregado. Pai, mãe e filhos, é princípio para tudo. E o que é princípio? É a regra de conduta de como você deve proceder, que envolve a sua ética, envolve a sua moral, que envolve o conhecimento de lei e normas que você precisa cumprir, e envolve também o seu caráter e a sua personalidade. O princípio é basicamente uma lei geral que deve ser seguido para você executar qualquer coisa. E muita gente hoje quer viver dentro da igreja sem princípio, querendo fazer de todo jeito. E de todo jeito pode até você avançar, mas você está avançando para trás, achando que está indo para frente. Tem muita gente que constrói templos enormes, enche a casa, mas quando você vai conversar com as pessoas sobre o que diz a Bíblia, sobre o reino de Deus, sobre a igreja, sobre a fé cristã, você percebe que as pessoas estão vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. Incharam a igreja, mas não fez a igreja crescer. Que a igreja não cresce em número apenas, deve crescer também em qualidade. E a qualidade da igreja está no versículo 18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns querem entender esse texto que graça é uma coisa e conhecimento é outra, já que são duas palavras diferentes. Graça significa um favor imerecido, e ao mesmo tempo que conhecimento vai ter o significado de você adquirir informações, estar bem informado e inteligente sobre um assunto. A graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nada mais é do que o Evangelho, é crescer no Evangelho, é crescer na fé cristã. Você não pode separar o conhecimento da graça, nem a graça do conhecimento,
porque crescer na graça significa conhecê-la e vivê-la. Crescer no conhecimento significa aprender e colocar na prática. Então não existe diferença e divisão desse termo. Crescer em Cristo é crescer no conhecimento da graça e no conhecimento de Cristo. E essa graça não existe sem Cristo, e esse Cristo sem a graça não tem graça. É isso que a gente precisa entender e comunicar às pessoas sobre isso. Crescer sobre Cristo não anula também crescer em outras áreas da vida, como o conhecimento secular, para aprimorar as ferramentas do teu serviço na igreja. Que tem muita gente que trabalha na igreja e com a igreja que precisa de conhecimento técnico, conhecimento acadêmico. Por exemplo, quem trabalha com ensino na igreja precisa aprender a ensinar, porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não sabe passar para as pessoas. É ou não é? Da mesma forma como tem gente que trabalha na secretaria da igreja, precisa se aprimorar em organização. Da mesma forma, quem trabalha com finanças precisa se aprimorar em cálculos, registros e controles. Então, tudo isso tem a ver com você se aprimorar e adquirir conhecimento. Para quê? Qual é o objetivo? Agora a gente vai para Efésios, o capítulo de número 4, e aqui que fala da unidade da fé e a unidade da igreja, o apóstolo Paulo escrevendo, ele no versículo 11 e 12, ele trabalha exclusivamente, 11, 12 e 13, qual é o objetivo de Deus levantar líderes, levantar pessoas para o ministério. Essa reflexão nos prepara para um treinamento mais aprimorado do que vem a ser liderança. Aqui é uma reflexão introdutória do que é a liderança. Efésios 4, a partir do versículo 11, que fala do propósito de Jesus ter escolhido pessoas e dar dons a essas pessoas, ministérios a essas pessoas, em serviço da igreja. Diz assim o texto sagrado: e ele, se referindo a Jesus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Analise bem essa realidade do porquê que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque esses ministérios surgiram porque o corpo de Cristo precisava ser aperfeiçoado, porque o corpo de Cristo precisava ser edificado. E Jesus não iria continuar fisicamente conosco aqui durante muito tempo. Foi apenas 33 anos e ele foi elevado ao céu à vista de todos presentes. E aqui nós encontramos a continuação da obra. O corpo de Cristo vai crescendo à medida que pessoas vão se convertendo. E essas pessoas vão se convertendo à medida em que outros que se converteram pregam para eles. A gente recebe a graça e contribua com esta graça e divulga esta graça e proclama esta graça em Cristo, tendo em vista o aperfeiçoamento e buscando a edificação. Diga comigo: aperfeiçoamento, é edificação. Edificação é um trabalho em conjunto. Como é que vamos edificar uma casa? Como é que vamos construir um prédio? É quando uma equipe está integrado, cada um fazendo o seu trabalho para que aquele edifício seja construído. Tem as pessoas que são especializadas em cerâmica, tem as pessoas que são especializadas na pintura, tem as pessoas que trabalham com ferragem, com madeira, tem gente que vai trabalhar exclusivamente com alvenaria, a parte hidráulica, a parte elétrica. Então essas ferramentas, essas utilidades todas juntas formam um prédio, um edifício. É assim que o corpo de Cristo é edificado, cada membro fazendo a sua parte, o cabeça dando a ordem e a obra de Deus continuando. Mas diz que precisa de aperfeiçoamento.
Porque quando você se converte, você não recebe um pacote de informação na sua cabeça, como um Android recebe, sabe? Um pendrive ali, como um celular, um computador, recebe informação e já vai funcionar com o aplicativo do céu. Pronto, já aprendeu tudo. Não é assim. Há uma necessidade de um treinamento, de uma capacitação, de um curso de aperfeiçoamento e, graças a Deus, estamos fazendo essa reflexão para poder contribuir com a sua edificação e com o aperfeiçoamento daquilo que Deus começou em você. O versículo 13 diz o final da história. Nós vamos ser aperfeiçoados e edificados até quando? Até quando eu preciso ser treinado e preparado? Quando é que tudo isso vai parar? É só quando morrer? Tem gente que diz, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, por mim eu vou estudar e aprender até um dia morrer. Eu conheço pessoas assim e prazer, eu sou uma delas. Eu vou estar estudando, eu vou estar me aprimorando até um dia o resto de cabelo cair ou não puder mais estudar de alguma forma por debilitação, mas eu tenho prazer em aprender e tenho prazer em contribuir, ensinar e ver outros crescerem. O versículo 13 diz o prazo, o final da história, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A palavra pleno, plenitude, é uma ideia de totalidade. Quando você estiver dizendo assim, eu já sei de tudo sobre Jesus, pode parar de estudar. Quem sabe aqui tudo sobre Jesus, levanta a mão. Sabe tudo? Sabe tudo? O pastor está dizendo, o pastor, que é o líder maior aqui da igreja, ele diz que, olha, não sei de nada ainda. Mas a gente sabe que ele fez um seminário, a gente sabe que ele lê, estuda, se aprimora, mas o que ele sabe ele está considerando nada. Então isso dá a entender que ele foi influenciado por Sócrates. O que sei é que nada sei, não é? No sentido de que a vida continua, o aprendizado continua. Irmãos, me interessa ainda o final, quando diz assim: ao estado de homem perfeito na medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nosso alvo é conhecer a Cristo em sua totalidade e sermos iguais a Ele na sua totalidade. Então conhecer a Cristo para imitá-lo. E se a gente se acomodar apenas com aprender música e aprender a orar, só isso, orar e cantar na igreja, nós vamos ser árvores sem fruto. Porque se a gente não estiver ligado na videira, como diz João 15, nós não vamos de jeito nenhum dar o fruto que Deus espera de nós e vamos ser como aquela figueira que Jesus foi até ela esperando o fruto e não tinha, e Jesus disse para ela: nunca mais darás fruto. Você tem dado fruto? Ou será que está faltando mais conhecimento para você se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer e ao mesmo tempo ser edificado naquilo que Deus espera da sua igreja como o corpo de Cristo? Deus abençoe. Isso aqui foi só uma introdução, foi apenas uma introdução à nossa reflexão.